Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula 8. Vamos agora tratar dos receptores, que são outro tipo de componente eletrônico muito importante para circuitos elétricos, tá? Bom, basicamente, um exemplo claro disso, né, aquelas baterias de chumbo, que foi primeiramente desenvolvido pelo Planté, né, o francês. É legal assim que elas funcionam a partir de processos químicos de oxidação e redução, né? Temos aí a bateria de chumbo, lítio, enfim. Na verdade, as baterias são chamados acumuladores porque ela tem duas funções: uma função de gerador, que é produzir energia para você dar descarga elétrica, né? E ela funcionar todo o sistema elétrico do carro, mas também ela tem um modo que é receptivo, que aí é quando ela está recebendo carga, tá? Então, bateria de chumbo é um tipo de acumulador que trabalha como gerador e receptor. Mas nessa aula nós vamos ver somente receptores. Bom, antes de entrar efetivamente nos receptores, precisamos ainda no tema ali de geradores ver como associar geradores. Nós vimos que dá para associar resistores, né, com a função de dissipar energia ou controlar a tensão e a corrente. Nós podemos também associar geradores, e nós usamos isso bastante, que a ideia é você melhorar o desempenho de geradores. Por exemplo, é... então, através de uma associação de geradores, podemos mexer na força eletromotriz e na resistência interna da associação. E aí, da mesma forma que os resistores, podemos fazer uma associação em série ou em paralelo. Geralmente, quando nós associamos geradores, fazemos com geradores iguais, tipo pilhas iguais. Por quê? Porque se colocarmos geradores diferentes, pode acontecer de um ser o dominante e o outro passar a funcionar como um receptor, que nós vamos ver hoje, e com isso você vai acabar gastando mais energia do que vai consumir, do que produzir, tá? Então, é comum, então, associarmos geradores iguais. Então, nós só vamos ver o caso aqui de ligações iguais de geradores. Ligações sérias, a gente acontece quando a gente usamos a lanterna, por exemplo, temos essa lanterna aqui, né? Colocamos as pilhas, as baterias aqui atrás. Isso é uma associação em série. Numa associação em série, então, vejam, aqui você tem que olhar para dois pontos: a resistência e a força eletromotriz. No caso da resistência, a resistência equivalente da associação é como se fosse uma associação em série de resistores. Então você vai somar todos os resistores, as resistências internas das pilhas. No caso da força eletromotriz, veja que é, a força eletromotriz de cada item da pilha aqui, elas vão se somando também. Então você tem aí a força eletromotriz equivalente vai ser a somatória da força eletromotriz de cada pilha. Como os geradores ou pilhas são iguais, então nós podemos calcular também um número muito grande de geradores, né? A força eletromotriz equivalente vai ser um múltiplo inteiro da força eletromotriz de cada uma, e o mesmo para a resistência interna, vai ser um múltiplo inteiro de cada resistência interna. Vejam que, nesse caso, a força eletromotriz ela aumenta, mas a resistência interna também aumenta, ou seja, você produz mais energia para jogar no circuito, mas também você vai dissipar mais energia. Tá? Associação em paralelo nós usamos nos controles remotos, é muito comum isso. Tá? E a ideia aqui, então, é a mesma dos resistores, né? Você faz uma ramificação no fio, né? Liga cada pilha, tal, cada gerador, e aí, da mesma forma, você vai olhar para a força eletromotriz e também para a resistência interna. No caso, a resistência interna é uma associação em paralelo de resistores. Nós já vimos como faz a associação em paralelo disso, né? Você soma os inversos, igual está denotado aqui. No caso da força eletromotriz, lembra que todos estão ao mesmo potencial? Então, a força eletromotriz equivalente é uma só, a força eletromotriz de cada um, tá? Então, para N geradores, né, em série, você tem a mesma força eletromotriz, mas a resistência interna ela vai diminuir para um fator de N, tá? Reparem que nesse tipo de associação, você mantém a força eletromotriz, ou seja, você mantém a mesma energia que vai para o sistema, mas ao contrário do anterior, você diminui a resistência interna, ou seja, você diminui as perdas de energia,
tá bom? Então, em determinadas situações é melhor um do que outro, tá? Outro ponto importante aqui é que todas as equações que nós vimos na aula anterior, a equação do gerador, a equação de Poulier, se você tiver uma associação de geradores, você vai usar as mesmas equações, o que vai mudar é que a força eletromotriz daquelas equações vai virar a equivalente e a resistência interna vai virar equivalente. Então as equações são as mesmas, só muda o índice. Bom, agora podemos entrar então definitivamente em receptores elétricos. Os receptores são os famosos motores, né? Então, são os dispositivos eletrônicos que transformam energia elétrica em outra forma de energia. Lembra que o gerador, ele pega uma energia, uma forma de energia da natureza, térmica, elétrica, luminosa, alguma coisa, e transforma em energia elétrica. O receptor é ao contrário. Ele vai pegar a energia elétrica e vai transformar em outro tipo de energia. Geralmente energia mecânica, mas pode ser luminosa, pode ser magnética, enfim. Mas ele não pode atrapalhar exclusivamente a transformação para energia térmica. Por quê? Porque quem faz isso é o resistor. O resistor ele pega energia elétrica e transforma em energia térmica somente. Então o receptor ele pode transformar em vários tipos de energia, que não seja somente térmico. Se for somente térmico, ele é um resistor, tá bom? Então, exemplos de receptores, é os eletrodomésticos que nós usamos, né? Liquidificador, furadeira, batedeira, enfim, todos esses tipos de equipamentos eletrodomésticos que usam motores elétricos, então você tem receptores, tá bom? Da mesma forma, né, temos os motores elétricos de corrente alternada e contínua, uns modos denominados brushless, enfim. Isso daqui vocês vão ver mais para frente, acho que vocês vão ter mais aulas no curso de vocês sobre isso, mas entender então que são receptores, né? E os acumuladores também é um caso especial que funcionam tanto na opção gerador e receptor, mas também pode ser considerado. O símbolo é esse aqui, o símbolo no circuito. Reparem que é igualzinho o símbolo de um gerador. Na verdade, em muitos casos, a gente fala que é um gerador com polaridade inversa. O que chama atenção aqui é o sentido da corrente. Isso daqui vocês têm que prestar atenção, porque quando nós chegarmos a analisar circuitos elétricos complexos com as leis de Kirchhoff, o sentido da corrente é o que vai determinar se é um gerador ou um receptor. Isso vai ser importante porque as equações vão mudar. Então, lembra lá no gerador que a corrente sai do polo positivo e vem para o negativo, é a corrente convencional. No receptor, a corrente ela vai sair do polo negativo e vai chegar no polo positivo. Então, a corrente é no sentido inverso. Então, muito cuidado aqui, que vocês têm que somente olhar o sentido da corrente num circuito, né, um diagrama, já saber se é um receptor ou um gerador. Então, muito cuidado, o receptor, então, a corrente entra pelo polo positivo e sai pelo negativo, tá? O gerador é o contrário, sai do negativo e sai do positivo e entra no negativo, ok? Bom, agora vamos ver então a física disso. O receptor, então, ele vai ser um elemento passivo, ele consome energia no sistema, né? Lembra que o gerador, então, ele fornece energia, então ele fornece, uma parte é dissipada internamente, o resto é usada, é útil. Aqui muda um pouco a história. Então, o receptor ele recebe energia, uma parte ele dispensa, que é dissipada, e outra parte é usada para realizar um trabalho mecânico, por exemplo, um motor mecânico. E aqui nós temos outra simetria, que são algumas grandezas. Temos a força contra-eletromotriz, vocês vão ver isso chamado de Fcm, ou epsilon', esse linha aqui é só para distinguir de gerador. Lembra que a força eletromotriz, o Fem, ele é o trabalho realizado para acumular cargas nos polos, é uma tensão elétrica. A força contra-eletromotriz, Fsem, ele é o trabalho realizado para evitar o acúmulo de carga dos polos, ou seja, é uma tensão também, só que ele é dado em volts, só que ele é contra o acúmulo de cargas, tá? Da mesma forma que o gerador, ele vai ter uma resistência interna também que vai dissipar energia, isso não tem como perder, né? Aqui você vai ter um R', um minúsculo para distinguir de resistor, que é o R maiúsculo, e o linha para distinguir de gerador, tá? E também aqui é proveniente da parte interna dos seus aparatos mecânicos,
dos próprios polos do receptor, né? E ele também vai ser responsável por dissipar energia. E aqui, igualzinho, no gerador ideal nós tínhamos resistência interna nula, aqui também podemos ter aí um modelo de gerador receptor ideal que tem uma resistência interna nula, tá? Bom, agora nós vamos analisar da mesma forma para os geradores, né, a equação característica. No receptor, veja aquela ideia, né? Então, um receptor é como se fosse um motor elétrico mesmo. Você liga nele numa diferença de potencial U, parte desse potencial vai ser dissipado na resistência elétrica e parte vai ser usado para trabalho útil. Então, a equação do receptor ele vai ser a DDP é igual a força contra eletromotriz, a FSEM, mais resistência interna vezes a corrente. Reparem aqui como que muda, é só uma questão de sinal para você mudar para o gerador. Porque no gerador isso aqui era menos, tá? Então, muito cuidado, que isso daqui confunde bastante os estudantes, tá? E aí nós temos uma condição especial, que é o de motor bloquear. Lembra no gerador que nós tínhamos duas condições especiais, circuito aberto e curto-circuito. O receptor ele tem uma condição especial, que é quando eu bloqueio o motor. Então, imagine o motor aqui que está rodando, né? Então, eu pego um freio e bloqueio. Nesse caso, ele não está realizando trabalho, a força contra a eletromotriz é nula, nós chamamos também isso de modo resistivo. Então, se isso daqui é nulo, você chega como se fosse aqui uma lei de Ohm, tá? Outra coisa também que nós fizemos para os geradores é análise gráfica. A curva característica de um receptor, né, seguindo essa equação, né, o gráfico de DDP por corrente vai ser uma reta inclinada para cima. Veja que é diferente do gerador, que é caindo, né, e diferente do resistor, que o resistor ele sai do zero. Então aqui você tem uma reta que não sai do zero. E aí, da mesma ideia, né, você vai olhar esse gráfico e tem que aprender a tirar informações dele. Esse ponto onde ele cruza o eixo Y, ele corresponde à corrente nula. Então, esse termo se cancela. Então, esse valor aqui corresponde a FSEM, a força contra eletromotriz. E se você pegar a inclinação da reta, o ΔU sobre ΔI, né, pegar dois pontos, você vai ter a resistência interna do seu receptor. Ok? E aí vem outro ponto aqui que também confunde bastante os estudantes, tá? E aí entra a questão de potência, porque aí vai entrar uma sopa de letrinhas. Só para entender, então, um pouco das potências que envolvem a energia do receptor. Desculpa, aqui está gerador, mas é receptor. No receptor, ele vai receber uma energia do circuito, né? Ele é um bipolo passivo. Parte dela vai ser perdida, dissipada na resistência interna, e você tem a parte útil. Então, a potência fornecida é chamada também de potência utilizada, né? Ele é a DDP, o PF, eu vou chamar de PF, é a potência, a DDP vezes a corrente. E aí, você tem a potência útil, que é realmente aquela que vai ser transformada em trabalho, é a potência, desculpa, é U aqui, né? Mas vai ser a força contra a eletromotriz vezes I. Vejam como no gerador é o contrário. Você tem a potência motriz, vai ser essa daqui, e a potência útil vai ser essa daqui. Cuidado, tá? E aí você tem a potência dissipada, que é a potência lá, R vezes I ao quadrado, que é a potência dissipada perdida no resistor. E você vê que você vai ter essa relação. A potência fornecida pela DDP é igual à potência útil na FSEM mais a potência dissipada. E aí você tem aqui da mesma forma o rendimento, ele é uma grandeza adimensional, só que agora você tem que tomar cuidado. A definição é a mesma, o rendimento do receptor ele vai ser a potência útil dividido pela fornecida. Mas a potência útil vai ser a força contra a eletromotriz, desculpa, aqui é U de novo, tá? Vai ser a força contra a eletromotriz dividido por tudo aquilo que ele recebe, que é a DDP. Tá? Então veja aqui também que no receptor ele se inverte. Lá no gerador você viu que é a DDPU dividido pela FEM. Aqui é o contrário. Cuidado com isso, tá bom? Então, ó, eu recomendo você revisar bem esse termo, compara com o gerador, tá? Porque confunde mesmo. Agora nós podemos ver uma
uma relação mais complexa, que é um circuito de uma malha que tem um gerador, receptor e resistor, tá? E aí podemos desenvolver isso na lei de Pouliot, que é a lei mais complexa. Então nós temos um circuito de uma malha, né? Temos aqui uma fonte de tensão, um receptor, um resistor. De forma algébrica, a lei de Pouliot vai ficar igual que está mostrada aí. A corrente, né, igual está mostrado aqui embaixo, a corrente vai ser igual a força eletromotriz do gerador menos a força contra-eletromotriz do receptor, dividido pela resistência do resistor, mais a resistência interna do gerador, mais a resistência interna do receptor. Detalhe importante: se eu tiver uma associação aqui qualquer de resistores, né, uma associação em paralelo, mista, enfim, o circuito continua sendo de uma malha. Mas eu só vou, esse R aqui, ele só vou trocar por um REC. Tá? Então eu posso ter qualquer associação aqui, o circuito vai ser de uma malha ainda, e a única coisa que vai mudar é que em termos de R eu vou ter o REC. É a mesma ideia se eu tiver uma associação de geradores. Então eu vou associar lá todos os geradores e tal. No caso aqui, em vez da força eletromotriz, eu vou ter a equivalente, e da resistência interna eu vou ter o REC também, da resistência interna do gerador, tá? Então veja, um circuito complexo de uma malha a gente já consegue resolver algebricamente. Se tiver duas malhas, a gente vai ver que aí precisa de Kirchhoff, não tem como, tá bom? Nós podemos resolver isso também geometricamente, e é você plotar as curvas características do gerador, do receptor e do resistor. As três curvas elas vão se cruzar em um ponto que vai ser o valor da corrente dada pela lei de Pouliot, tá bom? E aqui outra coisa para você tomar cuidado é que cada elemento aqui vai ter a sua potência, né? Então aqui vai ter a potência dissipada no resistor, e esses dois aqui vai ter a potência útil, potência fornecida e a potência dissipada, inclusive com rendimentos, tá bom? Então veja que você vai ter uma salada mista de potências para calcular. E aí você tem que saber muito bem quem é gerador, quem é receptor, e lembrar também, ó, do sentido da corrente, igual eu falei, ó. No caso, esse cara aqui, a corrente, ele está saindo do polo positivo, né? Então ele é um gerador. Essa corrente está chegando no polo positivo, então ele é um receptor. Então você também tem que prestar atenção no sentido da corrente. Agora aqui eu separei alguns exemplos, né? Então, eu tenho um motor elétrico de 100 volts de FCM, ele tem uma resistência interna de 5 ohms e ele é ligado numa DDP de 110 volts. Eu quero saber qual é a corrente. Depois eu quero saber a potência dissipada e o rendimento. Para calcular a corrente, eu uso a equação do receptor, né? Então, tenho mais aqui. Eu vou só exprimir isso aqui em termos da corrente, então vai ficar dessa forma. Aí eu coloco o valor de DDP 110, a FCM 100, a resistência interna 5. Eu vou achar, então, que o valor da corrente é 2 amperes. A potência dissipada internamente, eu vou usar, então, a resistência interna, a corrente ao quadrado, e a corrente eu encontrei que é 2, então eu vou ter um valor aí de 20 watts. Cuidado com as unidades, tá bom? E o rendimento também, cuidado para não confundir com o gerador, vai ser a FCM dividido pela DDP, então é 100 dividido por 110, você multiplica por 100 para ter porcentagem, então isso aqui vai ser aproximadamente 91%. Dica: para você saber que você não está confundindo com o gerador, lembre-se que rendimento nunca pode ser maior de 100%. Então, se por acaso você tiver invertido por engano, ia dar um rendimento maior que 100%, então está errado, tá bom? Um outro exemplo, né? Agora eu tenho um circuito aqui de 2 resistores, um gerador e um receptor. Eu quero saber o valor da corrente elétrica. Veja um detalhe aqui importante. O símbolo dos dois aqui, das duas fontes de tensão, são o mesmo. Só que eu não sei quem é receptor, quem é gerador. Eu vou saber pela FCM que está indicada aqui. Um deles vai ser dominante e o outro vai ser o recessivo. Esse aqui é 6 volts, então ele é maior, então ele vai ser o gerador. Esse daqui é o menor, então vai ser o receptor. Então eu já sei que a corrente ela vai sair desse polo positivo, vai fazer todo esse caminho, vai passar por aqui e vai vir para cá. Esse é o sentido da corrente, tá bom?
Notem também que aqui eu tenho uma associação de resistores, então eu tenho que tirar um REC daqui também. Está em paralelo, a gente já viu como é que faz. Então eu vou usar a lei de Pouliot, só que agora eu tenho uma resistência equivalente de resistores. Vou calcular a resistência equivalente, né, de dois resistores em paralelo, vai ser 1 ohm. Aí eu vou colocar os valores da FEM, da FCM e das resistências. Eu vou encontrar então que a corrente é 0,4 amperes. Notem que a partir dessa corrente eu posso calcular as potências todas de cada elemento aqui do circuito, tá bom? Pessoal, então a aula de hoje era isso, espero que tenham entendido. Obrigado e até a próxima aula.